Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Nós vamos falar sobre Páscoa, a Páscoa do Senhor. Não é apenas uma morte, irmãos, que nós celebramos, mas nós celebramos a ressurreição de Cristo, a ressurreição do Cordeiro. E é um grande privilégio para nós, para todos que estão nos ouvindo, para você que já experimentou isso, você que carrega isso no seu coração, você que crê em Jesus com todo o seu coração, você pode ter certeza, você não somente desfruta, recebeu os privilégios da sua morte, ao qual Cristo reconciliou todos com Deus Pai, um mundo órfão. Deus, Ele congregou, Ele atraiu todos para Ele em Cristo. Mas não foi só a sua morte, Deus, Ele Ele estendeu a revelação do seu amor, Ele aumentou através da ressurreição do seu Filho, a qual é uma das maiores verdades que nós carregamos, uma das maiores esperanças, que é um grande diferencial daqueles que creem no nome do Senhor Jesus, é que a morte não vai ter mais domínio sobre nós. A mesma morte não parou o Messias, a morte não teve domínio sobre ele. Ele se entregou, ele mesmo se ofereceu como cordeiro vivo, e para mostrar para principados e potestades e para fazer a vontade do Pai, estabelecer algo para mim e para você. E nós podemos ter essa esperança em Cristo, que a mesma morte que não suportou, que não pôde contra ele, também não vai poder contra aqueles que estiverem nele. E essa é uma das maiores esperanças. Eu falava hoje de manhã aqui no nosso culto, eu falava para os irmãos e consolava os irmãos, porque a morte se tornou um grande vilão, uma grande vilã. E pessoas têm pavor da morte. Tem até crente que trata disso como se fosse, o fato da realidade que um dia você vai morrer. Tem crente que pede para não experimentar isso como se fosse um grande livramento. E a morte, você não precisa se preocupar, porque ela não pode parar você. Mesmo que se extingua o fôlego de vida no seu corpo físico natural, há um espírito dentro de você que anseia, que está anelado, que está junto, que tem aliança com Deus, e Ele é eterno. Ainda que esse santuário, esse corpo pode perecer, contudo o homem interior se renova dia após dia, de glória em glória, e essa é a nossa maior esperança. Hoje a morte se tornou um grande pavor, pessoas não querem nem envelhecer, pessoas têm pavor de envelhecer porque a morte se tornou uma grande ameaça. E nós vamos ver hoje nas Escrituras que nós somos diferentes, nós podemos ter uma esperança muito maior. Existe algo que o mundo não pode roubar de você, existe algo que demônios, que o diabo, que todo o inferno, ele não pode roubar de você. João 16 diz que hoje o mundo se alegra e muitos de nós nos entristecemos muitas vezes. Mas Jesus disse aos seus discípulos que daqui a pouco nós vamos nos alegrar com Ele. E essa alegria ninguém vai poder roubar, ela vai permanecer para sempre. Agora convém que muitos sintam angústia, muitos sintam dores, muitos passem por tribulações, porque é como a mulher que está para dar à luz, grávida, aguardando aquela criança. Há dores de parto, gerar algo envolve dores. E Jesus fala, olha, convém que agora, vocês que estão esperando em Cristo, passem por alguma espécie de angústia, dor, mas saibam de uma coisa, existe uma alegria reservada para todos nós, que ninguém vai poder roubar. E eu quero falar dessa alegria para você essa noite. Existe algo reservado nos céus para mim e para você, algo reservado no Cristo para mim e para você, em nome de Jesus. Vamos ler então João 6, que Deus fale conosco fortemente essa noite, que venha uma revelação do Cristo sobre você,
que a minha oração é que essa noite, eu creio que dos maiores milagres que pode acontecer com um homem, com uma mulher, tanto aqueles que estão aqui nesse santuário hoje, como aqueles que estão nos assistindo agora, que vão nos assistir, um dos maiores milagres é os seus olhos se abrirem. Quando os nossos olhos se abrem, e nós temos acesso a revelações que outrora estavam ocultas aos nossos olhos, e agora os nossos olhos conseguem enxergar Jesus. Eu quero falar que é um dos maiores, talvez para mim é o maior milagre que pode haver na vida de um homem e de uma mulher. Muito mais do que um coxo andar, muito mais do que um cego ver, do que um surdo ouvir, muito mais do que um leproso ser limpo, é os nossos olhos serem abertos e nós podemos descobrir esse Jesus que é o mistério de Deus. João 6:63 em diante diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem eram os que havia de entregar. Ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, e talvez Jesus esteja até perguntando para uns de nós essa noite, e se ele não perguntar, eu estou perguntando para você: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, e o Simão disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Agora abra comigo em Êxodo 12. Aleluia. Êxodo capítulo 12. Deixa aberto aí. Esse texto de João 6 que nós lemos, a passagem que Jesus pergunta para os discípulos: olha, querei vós deixar-me também? Eu peguei essa passagem como introdução para falar sobre a instituição da Páscoa, porque eu creio que uma das coisas mais tremendas que Deus quis fazer com o povo de Israel não foi simplesmente sacá-los do Egito. Israel esteve por aproximadamente 400 anos vivendo como escravos no Egito. E você sabe que 400 anos é tempo suficiente para se implantar uma nova cultura, pensamentos, princípios, valores, ou seja, eles foram contaminados pelo Egito, Israel. E eles pensavam muitas coisas parecidas com aquele povo, a relação à divindade com aquele povo. Por quê? Porque ficaram 400 anos submetidos naquele lugar a trabalho forçado. E nós vamos ler o que Deus fez com Israel nessa noite. E talvez de um prisma, algo Deus vai revelar para você, talvez que nunca falou antes, nunca deixou tão claro antes. Mas João 6 fala de algo no meio das multiplicações dos pães, Jesus falando com os discípulos, com os homens que seguiam ele, e Jesus estava conduzindo eles não simplesmente para livrá-los de alguma coisa ou abençoá-los com alguma bênção, mas Jesus, ele queria levá-los a uma pessoa. Assim como Deus em Êxodo, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus não queria simplesmente livrar o povo de Israel do Egito, de um tempo de servidão, de um tempo terrível, mas Deus queria levá-los a uma pessoa. É uma pessoa a qual Deus deseja nos conduzir, eu e você. Muito mais do que tornar você um homem super abençoado, um homem que desfrute de muitas coisas a respeito de Deus, Ele deseja, Ele está conduzindo eu e você para um lugar que se chama Cristo. Efésios 1:10 diz que na plenitude dos tempos, Deus ele convergiu todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra, em Cristo novamente. Ou seja, Paulo aos Efésios diz que na cruz, Deus ele reconciliou eu e você com o Pai novamente.
Não foi simplesmente a um lugar que Deus desejava levar você e conduzir. Esse lugar se chama uma pessoa. Deus, na realidade, está trabalhando em mim e você para conduzir-nos à pessoa dele novamente. O mundo se tornou órfão por causa do pecado. E Deus, ele está restaurando o relacionamento entre ele, pai, e nós, filhos. Esse é o grande mistério da Páscoa, que nós podemos celebrar com ele. Uma passagem fantástica. Como diz Colossenses 1, Paulo falando aos Colossenses, Deus nos sacou do império das trevas e nos transportou para o império do Filho do seu amor. Deus está nos transportando e nos ensinando a estarmos nesse lugar, a conhecermos Ele de uma forma especial como Ele deseja. Agora, Êxodo 12, vamos ler de 1 até o 7. Essa foi a primeira Páscoa, depois de 400 anos como escravos. Versículo 1 de Êxodo 12 diz: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta das casas em que comerem. Até aqui. De manhã nós lemos todo o texto, mas hoje, agora à noite, nós vamos ler até o 7. Depois você pode ler todo o capítulo em casa, porque é muito forte. Aqui nós vamos ver Deus pedindo para instituir algo que eu creio que todo o Antigo Testamento, tudo que Deus foi fazendo com Israel, ele apontava para uma verdade espiritual muito forte. Ele queria comunicar, através de Israel, algo para mim e para você. Deus estava comunicando através de Israel verdades espirituais que estavam acontecendo naquele momento em parte, mas um dia ia acontecer na sua plenitude. E como os homens não podiam entender uma dimensão espiritual mais forte do que essa, Deus então ele começou a ensinar através da própria história do seu povo, sendo sacado do Egito. E eu quero falar para você, a vontade de Deus para mim e para você, como foi para Israel, nunca foi simplesmente sacar você do pecado para você se tornar um ex alguma coisa. Tem crente que se conforma com a realidade que ele carrega ainda de um tempo de escravidão. Ele cultiva isso. E Deus nos sacou do império das trevas, de um período de escravidão, para nos transformar nossa mentalidade e para nós provarmos a sua vontade. Para nós desfrutarmos, existe algo que nós podemos desfrutar em Deus. Quando Deus, para motivar Israel a não se contentar simplesmente em ser liberto, Deus falou com Moisés, por exemplo, em Êxodo 3, quando Moisés descobriu Deus no meio de uma sarça que ardia e não se consumia. Deus falou para Moisés: olha Moisés, eu vou te levar para o povo de Israel, para o Egito, e você vai sacar o povo de lá. E Moisés perguntou para Deus: Deus, mas o povo vai perguntar quem me enviou. E você vai falar para eles então, Deus falando para Moisés, você vai falar para eles que o eu só te enviou. E essa expressão hebraica, ela quer falar exatamente aonde Deus estava querendo conduzir o povo, porque antes de colocar esse povo na terra prometida, Deus estava querendo colocar esse povo nele, conhecê-lo no deserto antes de tomar posse de uma herança. Deus queria aperfeiçoar aquele povo, ensinar aquele povo. E Deus falou isso para Moisés:
Então Moisés, eu creio que imaginou, isso não vai ajudar muito, Senhor, porque falar povo, o eu sou te enviou, não sei até que ponto ajudaria, porque o eu sou, só para você ter uma ideia, para mostrar o que Deus queria fazer com o povo, o que Deus deseja fazer comigo e com você. Deus estava falando, olha, diga ao povo, Moisés, que eu serei para esse povo aquilo que eles desejarem conhecer em mim. Deus pediu para Moisés, antes de conduzir o povo para um lugar, traga o povo até esse monte, para que eles me sirvam, para que eles me conheçam. Antes de qualquer lugar, de pegar o povo e conduzir para outro lugar, existe um lugar onde Deus deseja que nós venhamos a conhecê-lo, conhecer a sua vontade. Porque a mente, escute uma coisa, uma vez Israel sendo sacado do Egito, uma vez eu e você sendo sacado do pecado, resgatado, a nossa mentalidade é incompatível com o reino de Deus. E ela precisa ser transformada. E essa transformação envolve conhecer a vontade de Deus a cada dia, mais e mais. Agora nós vamos ver aqui detalhes dessa Páscoa que são, para mim, eu meditava nisso ontem, para mim foi muito forte, muito fantástico, que Deus começou a ministrar no meu coração. E eu quero compartilhar de alguma forma isso com você. E eu creio que toda a família nesse lugar pode ser muito abençoada essa noite. Se nós mergulharmos nessas verdades que elas são para ser celebradas por tempo perpétuo, até a vinda do Senhor. Porque aqui nós estamos celebrando exatamente o Cordeiro Santo de Deus entregue por mim e por você. Todos os detalhes nessa passagem de Êxodo 12 falam ao nosso coração. Desde o momento em que Deus pede para congregar famílias, pegue cada um a sua família. Deus está falando, olha, é como se Deus chamasse os pais naquele dia e falasse, olha, conta quantos você tem em casa, a sua esposa, os seus filhos, conte e vê o que cada um vai comer, a medida de cada um. E agora você vai escolher um cordeiro sem mácula. Deus estava ensinando até se relacionar com um cordeiro, que havia de vir um cordeiro sem mácula. Nós lemos em João 6, que as coisas naturais, as coisas da carne são uma coisa, mas Deus estava falando, Jesus em João 6, de coisas espirituais, coisas fortes, sem nada maquiando, não foi mais em parábolas que Jesus estava falando aquilo. E aqui são coisas carnais, coisas naturais, mas que apontam para uma verdade sobrenatural. Jesus então, Deus pede para eles, olha, pegue cada pai de família, cada família, vocês vão escolher um cordeiro, e vocês vão fazer o seguinte, vocês vão guardá-lo tantos dias, e depois vão sacrificar esse cordeiro, e vocês vão pegar o sangue do cordeiro, e vocês vão passar nos umbrais das portas da casa de vocês, e agora vocês vão congregar todos ali dentro, enquanto o Egito dorme, vocês vão ficar vigiando, porque Deus deu até instrução, desde escolher o cordeiro, Deus deu a instrução de como congregar a família, Deus deu a instrução de como esperar o anjo que ia passar naquele lugar. Deus estava mostrando para o povo de Israel na Páscoa que havia de ser derramada uma ira sobre o Egito. E a expectativa de quem estava debaixo do sangue daquele cordeiro era não experimentar essa ira. Somente por estar debaixo de um sangue. E se um sangue de um cordeiro, de um animal, pode salvar uma casa, às vezes com vizinhos e tudo, o que um sangue de um cordeiro, do Messias, pode fazer comigo, com você e com a nossa casa? No momento em que um pai de família, que um sacerdote, que um homem ou uma mulher, ele descobre isso, e ele se relaciona, descobre um cordeiro sem mancha, sem mácula, puro, sem pecado algum, e ele experimenta o sacrifício desse cordeiro, e ele tem agora uma casa para aspergir esse sangue, não mais uma casa física, porque nós não habitamos, não se trata, aqui era o natural, aqui era a carne, mas agora é espírito. Agora Deus está falando, vocês vão pegar o mesmo sangue, e o que vai marcar, o que vai selar vocês, é que vocês são a casa espiritual agora, e o sangue vai estar aspergido sobre vocês, vai marcar vocês. Irmão, o que um sangue de Jesus, do Messias, pode fazer na minha casa e na sua casa?
É uma das maiores esperanças que nós temos. Só para você ter uma ideia, vou ler para você aqui, para você não dizer que foi o pastor Fernando que falou. Essa é uma das nossas maiores esperanças. 1 Tessalonicenses 1, versículo 10 diz, 9 e 10, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos nos convertemos a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Existe uma ira a ser derramada, como foi derramada no Egito. E é esse o poder do sangue do Cordeiro que tem, assim como aconteceu naqueles dias. Deus pedindo para eles pegarem escolher um animal, sacrificarem um animal pela sua casa. E é interessante que Deus não queria simplesmente livrá-los da ira, porque isso era a respeito do sangue. Talvez muitos que nós lemos, muitos crentes lendo essa passagem, eles lembram muito do sangue, o sangue sobre os umbrais, o sangue na verga e marcando uma casa. Mas não era só isso. Há um detalhe no texto que é muito forte, porque Deus pediu para aquele homem escolher o cordeiro sem mácula e ele calcular o que cada um da família podia comer, à medida que cada um pode se alimentar do cordeiro, porque não era só o sangue no umbral, era muito mais do que isso que Deus queria, porque se fosse só o sangue nos umbrais, se tratava apenas de livrar você da ira, mas Deus queria algo muito mais. Deus queria que você tivesse parte com Ele, Deus queria aperfeiçoar você, Deus queria apontar-nos para um lugar nele. Eu lembro de quando Jesus, na ocasião de João 6 que nós lemos, Jesus ele tinha acabado de multiplicar os pães, e todo mundo se saciou. E depois ele saiu para um lugar retirado e todo o povo foi atrás dele. E Jesus, quando aquele povo foi atrás dele, ele falou: olha, eu sei porque vocês vieram atrás de mim, porque vocês experimentaram um milagre, vocês se saciaram, mas agora eu quero falar de algo sobrenatural. Aquilo era a carne, agora eu quero falar do Espírito. E eu quero dar um pão para vocês que não perece. E ele falou exatamente isso que Deus estava ensaiando com eles ali em Êxodo 12, Jesus falou: eu quero que vocês experimentem o meu sangue e a minha carne, porque o sangue da nova aliança, ele nos livra de algo, ele nos dá vida, mas comer da carne dele, você tem parte com ele. Se vocês não comerem da minha carne, vocês não têm parte comigo, disse Jesus. Ter parte com ele é você desfrutar, escute algo, crente, ter parte com Jesus não é somente você experimentar a graça, o milagre, de você não experimentar o que Paulo falou em Tessalonicenses 1, a ira que está por vir. Existe um dia marcado, o grande e terrível dia do Senhor, terrível para muitos e maravilhoso para aqueles que estiverem em Cristo. Vou repetir para você, o dia do Senhor, ele vai ser um dia terrível para muitos crentes, eu acho. Muitos crentes que brincaram com Jesus, muitos crentes que zombaram de Cristo, da palavra de Deus, não levando ela a sério, não acreditando. Mas o dia do Senhor também vai ser maravilhoso para aqueles que crerem, que estão guardando a palavra dele até o final, que colocaram o sangue sobre os umbrais das suas portas, da sua casa espiritual agora, não mais uma casa física, mas uma casa espiritual, que estão comendo não somente daquele cordeiro, o animal físico, como Israel fez naquele dia, mas estão comendo do Cristo dia após dia e tem parte com Ele. Ter parte com Cristo é você aprender dele, aprender as características, o caráter dele, é você descobrir, como diz em Romanos 12, ter uma mentalidade transformada. Você se alimentar do Cristo, é incoerente você comer dele e continuar pensando como você pensava, continuar agindo como você agia, continuar negociando como você negociava, continuar mentindo como você mentia, continuar se prostituindo como você se prostituía. Por isso que Deus queria que eles comessem do cordeiro, porque Deus não queria simplesmente sacar Israel e levá-los para o deserto para serem ex-escravos. Porque eles mostraram, quando eles chegaram no Mar Vermelho, na primeira situação difícil, eles olharam para trás e murmuravam.
porque na realidade um cordeiro, um animal, ele não pode, pelos seus efeitos, aperfeiçoar eu e você. Deus simplesmente estava apontando para uma verdade espiritual. Agora nós temos o Cordeiro vivo, o Cordeiro santo, imaculado de Deus, que se você comer dele, você não vai experimentar a mesma coisa, o mesmo trajeto que Israel experimentou. As mesmas experiências que Israel teve. A primeira oportunidade de Israel olhou para trás e falou: olha, por acaso faltou lugar no Egito para nós? Deus se trouxesse nós aqui. Eles não entenderam, eles não compreenderam o que Deus estava mostrando para eles. Mas voltando para Êxodo 12, ainda, na experiência deles, eu quero ler mais um texto de Tessalonicenses, agora o capítulo 5. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Aquela noite, irmãos, no Egito foi marcante para a história de Israel, porque Deus pediu para congregar a família. Existe um mistério a respeito disso, porque Deus não vem para salvar um homem, Deus vem para salvar uma casa. Deus não veio para salvar simplesmente o marido ou a esposa, Deus veio para salvar a família. Deus tem algo com a família, Deus se compromete com a família. Deus desenhou nos seus projetos algo a respeito de casas, a respeito de uma família desde o princípio. E quando Deus falou ao povo de Israel, eles pediram foi exatamente a noite que Deus mostrou que aconteceu exatamente isso, a primeira Páscoa. E eles estavam todos congregados, e se você ler todo o capítulo 12 de Êxodo, você vai ver como que eles foram comer. Como foi fantástico, porque eles não foram participar de uma ceia qualquer. Ninguém come uma janta, ninguém janta como eles jantaram aquele dia. Não é normal. Como diz Pedro numa das suas cartas, ele fala: sede vós sóbrios, ou seja, preparai-vos para a ação, Pedro diz. Deus estava não somente alimentando eles, celebrando algo com eles, livrando eles da ira futura, que estava por acontecer no Egito, mas Deus estava pedindo para Israel: Israel, se prepare, porque agora vai começar algo novo na vida de vocês. Se você for ver, Deus pediu para eles comerem, comam com o cajado na mão, comam com as sandálias nos pés, vigiem, sejam sóbrios a noite toda, porque daqui a pouco o anjo do Senhor vai passar, o sangue do Cordeiro vai ser a marca sobre a casa de vocês, e quando ele passar, vocês vão ser retirados desse lugar. Ou seja, quando um homem, ele se coloca debaixo desse sangue do Cordeiro, e você começa a se alimentar do Cristo, você tem que ter o mesmo sentimento. Você tem que comer com o cajado nas mãos, sandália nos pés, observando, porque em algum momento
ele vai voltar. O anjo vai passar de novo. A ira do Senhor vai ser derramada sobre a terra. Há um dia marcado no calendário de Deus para isso. E Paulo falou aos Tessalonicenses, que é o texto que mais abertamente fala sobre isso. Ele fala: vocês, filhos, não foram destinados para esse dia. Vocês não foram destinados para a ira. Por quê? Porque vocês têm um sangue numa casa espiritual de vocês que está marcando vocês. Então, fica tranquilo, vocês não vão experimentar essa ira. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Isso não vai pegar vocês de surpresa. Tem muito crente, irmão, que pensa que Jesus vai voltar como um ladrão na noite e vai ser pego de surpresa. Irmão, crente que está em Cristo, filho de Deus, sacerdote que está debaixo desse sangue, comendo da carne do cordeiro, que tem parte com ele, não é pego de surpresa. Ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia, mas Deus fala na sua palavra que nós não somos das trevas, nós não somos da noite, nós somos do dia. E Deus, nós não seremos submetidos a uma surpresa, não vamos ser pegos, irmãos, desprevenidos. Essa é a palavra certa. Vai ser como no Egito. Como é que foi, pastor? Enquanto eles estavam lá imolando o cordeiro, o pai de família dando, que ele vai dar a cada um na medida. Eu quero falar a mesma coisa que Deus falou para eles, acontece hoje. A medida do Cristo para você não é a mesma que é para mim. A medida do Cristo para as minhas filhas não é a mesma que é para mim. Existe uma medida para cada um de nós. E Deus pediu para o sacerdote levar em conta exatamente isso. Não comam demais, mas também não comam de menos. Ou seja, eu quero falar uma coisa para você. Você tem que comer toda a sua medida. Não se contente com pouco. Se contente com tudo que Deus tem para você. A porção de Cristo para você é exata para você, não é para outro. Não pode ser deixada para o outro dia. Não pode ser guardada, tem que ser comida por completo. Existe uma medida na fé, a medida da fé para cada um de nós. Enquanto todos estavam se alimentando, Deus falou: olha, vocês vão estar se alimentando do cordeiro debaixo desse sangue. E olha, enquanto isso, como é que estava o pessoal que estava perdido, pastor? Os egípcios estavam tudo dormindo, irmãos. Tudo dormindo porque era noite. E o anjo passou e feriu todos os primogênitos, tanto de animais como das famílias. E Deus falou: olha, eu quero falar para vocês que o sangue é garantia de vocês, que nenhuma praga de mortandade vai alcançar a casa de vocês, mas vocês estarão guardados. E ali, irmão, começa uma divisão de águas na vida de todo aquele Israel. Eles foram um até ali, mas, irmão, depois de Cristo, há algo novo acontecendo na minha vida e na sua vida. A história de Israel, depois daquele dia, depois da Páscoa, por isso que Deus falou para Israel: celebrem todos os anos essa festa. Ela marca o início, foi o primeiro dos meses. É o princípio de algo que Deus está construindo, desenhando com Israel. Quando você experimenta, se relaciona com o cordeiro, experimenta do seu sangue, experimenta da sua carne, é como se Deus falasse para mim e para você: filho, se prepare, porque agora é que vai começar a vida. Agora é que vai começar. Coma com o cajado na mão, coma com as sandálias nos pés, porque na hora que eu falar que vai começar, a hora que a trombeta soar, a hora que despertar, que o anjo passar, vocês vão começar a maior jornada de vocês. Mas existe algo que Deus também deu uma instrução logo no capítulo 12 também. Além de como imolar o cordeiro, como escolher o cordeiro, como comer o cordeiro com a família aquele dia, Deus também falou algo para eles especial. Deus falou: olha, quando vocês saírem desse lugar, que vocês começarem o processo de construção, que eu estou começando um processo na sua vida. Deus, Ele começou algo em todos nós. Nós estamos num processo, amém? Assim como Israel estava. E é interessante, quando começa o processo, Deus dá uma instrução clara. Em Êxodo 12, Deus fala para eles: olha, vocês não vão comer nada com fermento durante 7 dias. Eu acho isso fantástico.
Por que não comer nada com fermento? Irmão, tudo ali está falando algo para mim e para você. Se você não sabe, quando Jesus não lembra disso, quando Jesus começou a trazer o seu evangelho, as boas novas, o evangelho do reino, ele pediu para todos os homens que ouviam ele: acautelai-vos do fermento dos fariseus, acautelai-vos da falsa doutrina, acautelai-vos daquela doutrina que te afasta de Deus, que mantém você um orgulho humano, que tira você do foco, que tira os olhos da promessa exata, da onde eu quero levar você, do que eu quero operar em você. E Deus pediu para eles: olha, por 7 dias vocês não vão comer nada com fermento. Vocês vão comer pães asmos naqueles dias. Por quê? Porque Deus estava não somente sacando eles do Egito, mas Deus estava transformando a mentalidade deles. Porque, irmãos, eles não estavam sendo conduzidos para qualquer lugar. Eu falei, é uma pessoa e uma herança. Deus estava sacando eles do império das trevas e transportando eles, assim como está transportando eu e você, para o império do Filho do seu amor. Agora, por que fala dessa ausência, essa observação? Não consumam fermento, se abstenham do fermento. Por quê? Porque ali fala de uma humilhação, ali fala de uma entrega, de uma sujeição completa para aprender. Irmão, eu quero falar uma coisa para você: sem esse princípio de humilhação, para nós aprendermos do Cristo, aprendermos de Deus, nós ainda vamos permanecer andando com Deus sempre na nossa vida, com uma mentalidade muito parecida com aquela da onde nós somos sacados. Nós vamos lidar com prostituição com a mesma mentalidade, vamos lidar com mentiras com a mesma mentalidade, vamos lidar com casamentos com a mesma mentalidade, vamos lidar com problemas em relação aos pecados da mesma mentalidade, e vamos lidar com Deus na mesma mentalidade do Egito. Por isso que Deus falou: olha, agora não somente vocês vão ser retirados, não somente vocês vão experimentar o sangue, a carne do cordeiro, mas agora vocês vão se abster daquilo que vocês normalmente consumiam. Vocês não vão consumir fermento durante 7 dias. Se abstenham de qualquer tipo de fermento. O que eu creio que Deus estava fazendo é exatamente o que Paulo falou em Romanos 12: não vos conformeis com nada que vocês viveram até aqui. Não vos conformeis com o que o mundo diz, com a cultura do mundo. A cultura do reino é uma contracultura, é oposta. Ela é violentamente contrária à cultura do mundo. Não acredite em nenhum evangelho que trata a cultura do mundo, que vai assemelhando as duas culturas, vai trabalhando para associá-las, reino de Deus e mundo. E Deus então ele vai preparando a mentalidade do povo, como vai preparando a nossa mentalidade. Na época de Jesus, quando as pessoas recebiam o evangelho, recebiam também a influência dos fariseus, elas se afastavam do reino. Elas começavam a ver o Cristo de maneira turva. Por quê? Porque o fermento dos fariseus era aquele que levantava eles e fazia eles se postarem de frente da porta. Eles não entravam no reino e não deixavam ninguém entrar. Eles acreditavam em tudo que era muitas coisas opostas ao que Jesus pregava. Não se engane, irmãos, porque a cultura do reino, aquilo que Deus estava querendo preparar a Israel, diga a eles que venham a mim, porque eles vão me conhecer na medida que eles desejarem. Eu serei para eles tudo que eles desejarem conhecer em mim. Ou seja, não há limites na revelação de Deus para cada um de nós. Cada um vai comer na sua medida, mas por favor, entenda uma coisa: não há limites. Deus, você nunca vai esgotar Deus. Você nunca vai esgotar Cristo. E Deus só estava preparando, porque a nossa transformação de entender, como Paulo falou: não vos conformeis com nada deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional. Para quê que Deus quer essa transformação? Não, eu não quero vocês, Israel, saindo do Egito e permanecendo com a mesma mentalidade que vocês tinham lá. Eu não quero que vocês saiam do Egito gostando da mesma comida que vocês gostavam lá. Eu não quero que vocês saiam do Egito se relacionando no casamento da mesma forma que vocês se relacionavam lá.
Eu não quero que vocês saiam do Egito, vocês se relacionando com os deuses, como vocês se relacionavam lá. É preciso uma transformação. Por isso a humilhação. Por quê? Porque no reino é contrário. Não se engane, no reino é muito contrário ao mundo. Por quê? Porque no reino de Deus, você vive à medida que você morre. No reino de Deus, você se torna rico não quando você acumula, porque prosperidade não tem a ver com o acúmulo, pelo contrário, é quanto mais você entrega, mais você tem a sensação de prosperidade. Você vai ser um crente que você não vai experimentar a realidade, por exemplo, do mar morto, que recebe tudo, mas não deixa nada fluir. Não há vida. No mundo vão ensinar para mim e para você, e a cultura diz que você deve guardar para você, você deve plantar para você, enquanto no reino vai dizer, considere o outro mais importante, considere o do outro mais importante. Então é incoerente você trabalhar somente para você, ao passo que no reino, você deve pensar naquilo que é de Deus e naquilo que é dos outros. A mentalidade do Egito é diferente da mentalidade do reino de Deus. No reino de Deus você se humilha para ser exaltado. No reino de Deus, quando aquele jovenzinho que foi na multiplicação dos pães, que ele foi abrir mão da sua refeição, ele não estava simplesmente renunciando à sua refeição, ele estava abençoando. Quando ele resolveu dividir, quando ele resolveu ofertar, ele abençoou. Ele não entregou o seu almoço, ele não entregou o seu lanche da tarde, não foi isso que aconteceu. Ele abençoou 5.000 homens e mais mulheres e crianças. Isso é reino de Deus. É a transformação da mentalidade. E diz para quê? Para que transformar a mentalidade em Romanos 12? Para que eu e você possamos, na versão em português, a maioria delas diz, para que nós possamos provar a vontade de Deus, que é boa e agradável. É isso que Deus queria fazer com Israel. Deus não queria só sacar eles do Egito, Deus queria fazer eles provarem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque ninguém vai suportar o que Israel haveria de suportar, as guerras, as pressões, as conquistas, por nada. Existia a vontade de Deus, e quanto mais consciência disso, e se você for estudar essa palavra provar a vontade de Deus, você vai descobrir uma coisa, que é muito mais do que você provar ou testar algo, para sentir o sabor dela. O que Deus está falando ali, o sentido daquela palavra é para que vocês aprovem a vontade de Deus, para que vocês aprovem, que vocês creiam que ela é legítima na vida de vocês, que ela é genuína na vida de vocês, que não há nada mais importante do que isso. Por isso que Jesus falou, Jesus foi abrindo o verbo para Israel, para os judeus, para os discípulos, até o ponto de que Jesus queria levá-los a uma descoberta. Por isso que ele perguntou em João 6 para eles, e vocês querem também me deixar? Porque quem compreende a vontade de Deus, quem compreende o que Deus está construindo, os propósitos de Deus, jamais vão deixar o Cristo. Por isso que Jesus perguntou, e vocês querem também me deixar? E Pedro respondeu na medida que Jesus queria. Pedro respondeu, para quem, Senhor? Para quem vamos nós? Porque só tu tens palavras de vida eterna. Jesus não estava simplesmente tirando eles de um lugar e colocando em outro, mas Jesus estava querendo mostrar para eles o sentido disso tudo. Irmão, há um sentido nisso tudo, há um sentido na Páscoa. Como nós falamos aqui hoje, Páscoa não é só chocolate. Páscoa não é uma outra mensagem diferente para entreter nas nossas famílias, para gerar uma festa de novo. A Páscoa há um sentido espiritual. Como Jesus falou, a carne de nada se aproveita, mas o que eu vou falar para vocês é espírito. O que Jesus está falando comigo, com você hoje, é espírito. E Ele está falando a mesma coisa para mim e para você hoje. Considerem cada um a sua família. Irmão, um homem que entende isso é tão forte, eu vou falar para você algo. Nós estamos aprendendo isso também, todos nós estamos aprendendo. Mas quem crê em Cristo, nas medidas que as Escrituras estão falando,
é tão forte que ele diz que se você permanecer na sua casa, mesmo ninguém conhecendo Jesus, o seu posicionamento em relação a esse cordeiro santifica toda a sua casa. Porque o poder não está em você, o poder está no sangue do cordeiro. O poder está na carne desse cordeiro. Independente se você é filho, se você é pai, se você é marido, se você é esposo, se você crer nesse cordeiro, entender a mensagem do que Deus está falando na instituição da primeira Páscoa, você vai se congregar, toda a sua família, você vai experimentar esse cordeiro vivo, aquele que desceu do céu, não mais um animal que não pode aperfeiçoar a mim, a você e a sua casa, mas o cordeiro vivo, filho de Deus. Você vai experimentar o seu sangue, você agora vai correr, você vai pegar o sangue dele e marcar os umbrais da sua casa, não onde você mora hoje, ali a casa material, mas a sua casa espiritual. E agora a sua casa espiritual, ela tem o poder de santificar todos que se relacionam com isso, que a sua família, aqueles que têm o seu sangue, eles são santificados pelo seu posicionamento, por aquilo que você creu nele. É muito mais forte. Se o que Israel experimentou naquele dia, na primeira Páscoa, foi forte, imagina o que pode fazer o sangue de Jesus nessa casa espiritual. Quando você crê nisso, eu quero falar para você, há uma medida guardada para cada um da sua casa, para os seus vizinhos, para todos, pelo homem que creu no Cristo, daquela forma que Jesus estava passando, que Deus estava ensinando Israel naquele dia. Eu quero convidar você a celebrar a Páscoa nesse sentido. Nós precisamos realmente celebrar a Páscoa, mas nos moldes de Deus, sabendo que o que Deus estava ensinando para Israel ainda permanece para nós hoje. Comam de Cristo hoje, mas comam não simplesmente por flertar com Ele, por querer aproveitar alguma coisa de Deus. O princípio é o mesmo: comam com o cajado nas mãos, sandália nos pés, como Paulo falou aos Tessalonicenses, vista toda a armadura de Deus, capacete da salvação, o escudo da fé, coloque tudo e fique preparado. Por quê? Porque daqui a pouco, irmãos, Ele vai chegar. Não, você não entendeu, irmão, eu acho. Daqui a pouco Ele vai chegar. O que Deus estava ensinando para o povo de Israel para comer da Páscoa todos os anos é justamente para isso não se tornar comum. É para nós não falarmos como Pedro fala numa das suas cartas. Há muitos crentes falando que nada vai mudar, que tudo permanece a mesma coisa. Ou seja, Jesus demorou, tardou e não vem mais. E Pedro está falando, não creiam, não sejam encontrados nesse grupo de pessoas. Não engordem a estatística daqueles que olham para trás, olham para o Egito, desejam voltar. Eu era mais feliz lá. Pastor. Mas olhem, celebrem a Páscoa todos os anos, lembrando do que Ele está por fazer, que vocês precisam estar postos, vocês já estão marcados com o sangue dEle, vocês não foram destinados para a ira, vocês foram destinados para coisa muito melhor, e vocês estão comendo dEle, vocês estão tendo parte com Ele, ou seja, quem come dEle, irmãos, começa a viver como Ele vive, porque todos nós morremos com Ele, para que todos nós pudéssemos viver em Cristo, para que Cristo pudesse viver em todos nós. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem da Páscoa para mim e para você. Então hoje eu quero convidar você a se colocar de pé essa noite. Aleluias. Aleluias. Enquanto os irmãos do louvor versículo 11 de Êxodo 12 diz, versículo 10: e nada dele deixareis, nada do cordeiro que foi morto, até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim pois o comereis. Assim pois vocês vão comer de Cristo, vossos lombos cingidos,
Quando a palavra fala cingir os vossos lombos, ele está falando preparar para a ação. A mesma linguagem Pedro usou na sua carta: cingir os lombos do vosso entendimento, ou seja, preparai-vos para a ação, para a prática. Estejam prontos, vigiando em todo momento. Os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Nós não seremos pegos de surpresa, porque nós estamos comendo dele, e nós sabemos que nós não somos das trevas, como Paulo diz, mas nós somos da luz, e ele virá como um ladrão na noite, mas não nos pegará de surpresa. Você não precisa ter esse temor, você não precisa temer a morte, você não precisa temer os mesmos temores do Egito, os mesmos temores que as pessoas do mundo têm, mas você tem uma esperança viva dentro de você. Eu acho tremendo quando Deus fala para o seu povo: celebrem todos os anos isso. Não deixem esquecer, celebre com os filhos de vocês, celebre com os vizinhos, celebre com a família, congregue a família. Eu quero falar para você filho, para você filha, ou para você esposa, ou para você esposa, o plano de Deus, não adianta você querer ficar de fora, não adianta você lutar contra, porque quando um homem entende isso e traz o cordeiro, o sangue dele, para dentro de casa, não há o que você fazer. Você vai ser santificado, você vai entrar num processo de santificação, Deus vai conduzir você, independente a sua resistência. Escute isso que eu estou falando para você, independente o quanto você vai resistir. Você pode resistir muitas coisas, mas você não tem como fazer uma queda de braço com o Rei dos Reis, você não tem como fazer uma queda de braço com o Senhor dos Senhores. Quando um homem passou o sangue na verga aquele dia no Egito, não adiantava eles estarem dentro de casa e falarem: eu não tenho parte com esse sangue, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu quero... Estavam dentro, o Pai congregou todos. Estando congregados debaixo daquele sangue, comendo do cordeiro. Às vezes você está comendo uma coisa que nem sabe. Tem gente passando mal, irmãos, porque está comendo, nem sabe, não está discernindo o que está comendo. Mas eu quero falar uma coisa: a minha oração é para que hoje os seus olhos se abram e que você possa discernir o que o seu pai colocou na mesa, o que a sua mãe colocou na mesa, o que aquele sacerdote colocou na mesa, em nome de Jesus. Eu não sei o que Deus ministrou exatamente ao seu coração essa noite, mas eu quero falar uma coisa, eu quero pedir para você: coma de Jesus, mas coma nos moldes em que a palavra de Deus diz: coma preparado. Não coma como se você estivesse comendo qualquer refeição. Você não foi chamado para se conformar com nada a não ser o seu reino, a expectativa do seu retorno. Os crentes deviam sair todos os dias, em todos os dias eles deviam olhar para o céu, da onde nós aguardamos o Messias, e pensar: é hoje, Senhor? Será que é hoje? Por quê? Porque havia uma expectativa dentro daquelas casas. Enquanto Israel e o Egito dormia, Israel estava sentado na mesa, comendo do cordeiro, e na expectativa: em qual momento o Senhor vai passar? Em qual momento o Senhor vai passar? Comer do cordeiro, de forma de você discernir o que você está comendo, é comer assim: a qualquer momento Ele pode voltar. Essa é a grande diferença de muitos da igreja primitiva para os nossos dias, porque hoje se come de um cordeiro, mas não se espera nada, a não ser as coisas materiais.
Mas o padrão bíblico é você comer do cordeiro. Esperar, é hoje. Ah, pastor, mas se não for hoje, pode ser amanhã. Ah, se não for amanhã, pode ser depois da manhã. Não cabe eu e você estipularmos o dia e nem a hora, mas cabe eu e você comermos do cordeiro, manter se alimentando dele e esperando ele. E eu quero orar por você que quer comer desse cordeiro em nome de Jesus. Pastor, eu quero comer de Jesus. Eu quero esperar em Cristo. Eu quero que esse sangue esteja nos umbrais da minha casa espiritual. Eu quero esse sangue nos umbrais da minha casa, marcando-me para sempre. E pode acontecer o que for no mundo, pode acontecer desgraças, tempestades, lutas, adversidades, mas uma coisa eu não vou perder: é estar sentado na mesa, comendo desse cordeiro e esperando, porque nada que vai acontecer do lado de fora se compara com aquilo que Deus está falando através do cordeiro que eu estou me alimentando. Você que nunca experimentou esse cordeiro, talvez hoje, na celebração da nossa Páscoa, você pode experimentar dele hoje. E você vai, eu te garanto uma coisa: agora que a sua vida vai começar. Porque a vida não começa no Egito, a vida começa quando se come o primeiro bocado dele, da sua carne. Aí a sua vida começa. 1 João 5 diz que todo aquele que crê no Cristo nasce de novo, nasce de Deus. Se Deus falou com você enquanto nós vamos adorar o Senhor essa noite, eu queria que você saísse do seu lugar, independente o seu nome, independente os seus títulos, independente o que você carrega, mas talvez essa é a noite que Deus, Ele está ajustando a sua casa. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Pai nosso dos céus. Pode sair do seu lugar. Se Deus falou com você: pastor, eu quero isso. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Eu quero orar com você essa noite. Pode vir aqui na frente, não fique nas laterais, mas venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu quero comer desse cordeiro. Eu quero participar dessa ceia. Eu quero ter a mesma esperança. Eu não quero ser destinado para uma ira, mas eu quero experimentar o livramento do sangue do cordeiro sobre a minha casa, em nome de Jesus. Eu quero ser contado entre os herdeiros. Eu quero ser contado entre aqueles que estão tendo parte com Ele, em nome de Jesus. Adore o Senhor, igreja, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Adore o Senhor por todo o seu sacrifício, pela sua entrega. Aleluias. Nós te adoramos, Senhor, fazemos menção do teu nome essa noite. Obrigado, Senhor, pela Páscoa. Obrigado, Senhor. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Profetiza isso, irmão. Deixa o céu Profetiza, abra os seus lábios, profetiza.
Nós oramos, Deus, por cada homem, cada mulher que está aqui na frente, Senhor. Deus, eles estão desejando comer do Cordeiro. Senhor Jesus, eles desejam comer de Ti essa noite, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, compartilha com eles então. Espírito Santo, compartilha uma porção com eles, em nome de Jesus. Uma porção do Senhor que vai transformar a vida deles para sempre, em nome de Jesus. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Toca em cada um deles, para a Tua honra e para a Tua glória. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias. Ela pra você, Jesus. Essa casa é a sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Escute algo, igreja, que eu vou falar para você. Você experimentar Jesus, conhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida é o princípio, mas espera-se muito mais de você. Deus espera muito mais de cada um de nós aqui dentro, porque na realidade nós estamos nos tornando, e o que determina isso é o que nós estamos comendo. Por isso que Deus falou para Israel quando instituiu a Páscoa: não comam do fermento. O mesmo fermento que vocês comiam no Egito, não comam do fermento dos fariseus, porque isso vai impedir o desenvolvimento espiritual de vocês. Então não pense que é só flertar com Cristo ou aceitá-lo numa noite como essa, ou você carregar o nome, o título de ser crente para sempre. Mas Deus espera que você esteja se alimentando da sua palavra sem nenhum fermento. E é aqui exatamente que se divide-se crianças e homens, meninos de homens adultos, de tecnon de ruiós, de népios de teleios, de homens imaturos de homens maduros, homens que vão olhar para o Senhor e vão falar: Senhor, eu não quero comer qualquer coisa, eu não quero ser tirado do Egito. Escute isso. Eu não aceito ser tirado do Egito e continuar comendo a mesma comida de lá. Mas eu quero ser tirado do Egito, eu quero ser salvo pelo Senhor por esse sangue, mas eu quero comer, porque somente a carne do Cordeiro pode preparar você para a ação ao qual Deus tem preparado para mim e para todos nós. Você não pode, crente, aceitar uma coisa, ser crente e se alimentar de qualquer coisa. O que pode transformar você, somente a verdade. João capítulo 8, Jesus falando para os fariseus, ele fala: se Cristo vos libertar, aí então vocês serão verdadeiramente livres. Porque não é sair do Egito que significa que você é livre. Você é livre quando você crê de todo o coração, quando você come dele. Não é simplesmente sair do Egito e vir para fora. Isso não faz você ser verdadeiramente livre. Ser verdadeiramente livre, isso era o que os fariseus acreditavam. Mas Jesus falou: eu vou falar uma coisa muito mais forte para vocês. Vocês precisam crer de todo o coração de vocês. Vocês precisam comer da minha carne. E ele olhou para os discípulos e falou: e vocês querem ir embora? Porque todo mundo deixou. É exatamente nessa hora que se divide crentes carnais e crentes espirituais. Que não se engane, não é todos que estão nos templos que realmente querem comer de Cristo. E ele perguntou: e vocês? Vocês querem me deixar também? Aí Pedro falou, Pedro entendeu. E eu peço que vocês também entendam, que os seus olhos se abram. E ele falou: Senhor, não é um lugar físico, não é para onde, é para quem? Para quem nós iremos agora? Porque somente Cristo tem as palavras de vida eterna. Você pode aplaudir o Senhor?
Aleluias.